E aí, pessoal, beleza? Vamos falar agora sobre volume de prismas. Repare que a gente já estava falando de alguns volumes, né? Falamos volume do cubo, do bloco e do bloco retangular, né? Que é o chamado paralelepípedo. Falamos também do volume do cilindro. E aí, o que eu quero trazer para vocês aqui para a gente iniciar, ó? No geral, os sólidos estudados, né, que foram esses que eu comentei, usam a ideia de que o volume é calculado através da multiplicação da área da base pela altura. Né? Então, repare que a gente sempre está trabalhando com essa ideia, a área da base vezes a altura. Lembra no cilindro que a área da base era a área do círculo, que é π vezes r ao quadrado multiplicado pela altura? Permaneceremos com esta ideia. O que muda é que de um prisma para o outro, o que vai mudar é a área da base. Por quê? Cada prisma ele tem uma base diferente. Nós temos o prisma triangular, o prisma quadrangular, o prisma pentagonal, o prisma hexagonal, heptagonal e aí vai continuando, né? Como características, lembrando que o prisma, todas as suas faces laterais são retângulos. Tá? Isso é uma característica importante do prisma, o que faz com que essa altura aqui seja sempre fácil de encontrar, né? Que é a altura do prisma ali. Tá certo? Por exemplo, o que é fácil de pensar num prisma? Pensa numa caixinha de leite. Né? Uma caixinha de leite. As faces laterais elas são todas no formato retangular. Então, é o famoso prisma. Tá certo? Bom, a gente vai começar falando do prisma triangular e vocês vão ver que a gente vai tendo exatamente esta ideia aí, tá bom? Vamos lá. Para o prisma triangular, eu desenhei ele aqui, que é o mais simples, né? Então, tranquilo para desenhar. Repare aqui, ó, essa face lateral que está de frente aqui para nós, né? Ela é no formato retangular, tá? Essa face lateral aqui também é formato retangular e aqui também. O que vai mudar? As bases, né? Lembrando que todo prisma, outra característica importante, ele possui duas bases idênticas, tá? A base superior é idêntica à base inferior aqui. Repare que aqui este B é a medida deste lado aqui da base, tá? Outra coisa importante é que geralmente quando a gente estuda prismas, a gente supõe, está usando a ideia de que este triângulo da base aqui, por exemplo, ele seja um triângulo regular, ou seja, um triângulo equilátero, né? Então, este lado seria B, este outro lado da base é B também, e este é B também. Mas de qualquer forma, no geral, nós temos o seguinte: lembra que a área de um triângulo é calculado base vezes a altura dividido por 2? Então, esse cara aqui, ó, B vezes H dividido por 2, não é o AB que está aqui, a área da base? Tá? E para diferenciar este H da altura do triângulo aqui dentro, né, desse triângulo da base, com a altura do prisma, a gente vai chamar a partir de agora esta altura do prisma, que é aqui, né, como o H maiúsculo, tá? E assim nós definimos que o volume de um prisma, onde a sua base é um triângulo qualquer, digamos assim, a gente vai chamar de B vezes H dividido por 2 multiplicado pelo H. Lembrando então que o H maiúsculo é a altura do prisma, né? Então lá, ó, a altura do prisma, tá bem? A altura do prisma. O H minúsculo, nesse caso aqui, a altura do, vamos desenhar o triângulo, a altura do triângulo da base, beleza? E o B, que a gente usou aqui nessa fórmula, é o lado do triângulo da base. Ok? Certo? Então, ó, se a base é um triângulo, a gente chama de prisma triangular e o volume calculamos assim. A área da base, que é B vezes H dividido por 2, multiplicado pela altura. Tá bem? Vamos ver o próximo prisma, que é bem tranquilo, né, galera? Que é chamado prisma quadrangular, onde a base é um quadrado. Tá bem? Nós vamos usar esta forma, que é a área da base multiplicado pela altura, né? O volume a gente está sempre trabalhando desse jeito. Estamos supondo no prisma quadrangular sempre que a base é um quadrado. E se a base é um quadrado, então a área desta base é A elevado ao quadrado, tá? E o H aqui é a nossa altura, né? O que é o A?
é o lado do quadrado da base, né? É lado do quadrado da base. Ok? Tranquilo? E o H, né? A gente já viu ali em cima que é a altura do prisma. Aí você pergunta, professor, mas quadrangular não quer dizer que a base pode ser, por exemplo, um retângulo? Sim. Porém, nesse caso a gente já estudou então o volume dele, que é o bloco retangular, né? O paralelepípedo. Se a base for um retângulo, já sabemos calcular esse volume, tá bem? Só multiplicar as 3 dimensões, certo? A gente está falando especificamente desses prismas onde a base são esses que vai mudando, né? Triangular, o quadrangular, o pentagonal, a gente vai ver na próxima etapa aqui, tá certo? Vamos lá. Agora presta bem atenção, olha bem. Quando a gente vai estudar o volume de prismas, onde ele é prisma pentagonal para cima, vamos dizer assim, né? Pentagonal, hexagonal, heptagonal, octagonal, ou seja, que o polígono da base, ó, para polígonos com 5 ou mais lados, né, do pentagonal para cima, tá? Geralmente adotamos polígonos regulares, então a ideia é que esta base ela seja formada por polígonos regulares, tá bem? E o que nós vamos pensar então? Nós vamos pensar o seguinte: lá nesta base, nós vamos ter a ideia, já vou mostrar para vocês que isso dá certo, tá? De que eles serão separados, serão cortados, serão divididos em triângulos equiláteros. Por quê? Porque existe uma fórmula para a área de um triângulo equilátero. E eu vou demonstrar isso daqui. Tem um triângulo equilátero, tá? Eu chamei de lado L, tá bom? Lado L. Sabemos que a área da base, a área de um triângulo é calculada base vezes altura dividido por 2, tudo bem? Porém aqui, o que acontece? Nós não sabemos quem é essa altura. Chamei de H. E o que eu pensei aqui então? Bom, vamos pegar aqui este lado, este pedacinho que é metade do lado e esta altura, tá? Então, tirei esse triângulo aqui separadamente. Esse é um triângulo retângulo, né? É um triângulo retângulo. Hipotenusa L, esse cateto e esse cateto. Aqui medindo H e aqui medindo L sobre 2, que é metade do lado, né? O que a gente fez? Queremos descobrir a hipotenusa, vamos aplicar o nosso famoso teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Tá bem? Bom, o que eu queria aqui? Encontrar o H, né? Então, a gente foi trabalhando aqui, elevamos ao quadrado dos dois lados, isolamos o H aqui, tá bom? E aí, finalmente, nós chegamos aqui, ó. A altura H de um triângulo equilátero sempre vai ser desta forma, a altura H. Vai ser L, que é a medida do lado do triângulo, vezes raiz de 3 dividido por 2. Tá bem? Essa sempre é a altura de um triângulo equilátero, só que só vale para o equilátero, beleza? Aqui, então, nós temos... O que eu fiz? Joguei no cálculo da área. O que é a ideia da área? Não é base vezes altura dividido por 2? O L é a base do nosso triângulo. L raiz de 3 sobre 2, acabamos de descobrir que é a altura. Esta altura aqui, né? E dividido por 2, porque aqui tem um dividido por 2. Tudo isso dividido por 2, porque a fórmula do triângulo é base vezes altura dividido por 2. L vezes L dá L ao quadrado. Aí esse 2 dividido pelo 2, ele fica 4, tá? Então aqui ó, nós definimos a área de um triângulo equilátero. Todo triângulo equilátero, você pode calcular a área diretamente aplicando essa fórmula. L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Lembrando que o L é o lado do triângulo equilátero, tá bem? Então aqui nós temos definido a área de um triângulo equilátero. Para que eu estou mostrando isso, galera? Agora vocês vão entender. Eu desenhei aqui um hexágono regular, tá bem? E o que eu fiz? Ligando os vértices, que nada mais são do que as diagonais, o que a gente acabou fazendo aqui, pessoal? Cada um desses triângulos que estão aqui são triângulos equiláteros. Isso sempre vai acontecer caso você tenha um polígono regular. Eu desenhei um hexágono, mas lembrando que ele vale do pentágono para cima, tá? Pentágono, um hexágono, um heptágono regular, ou seja, este é igual a este, que é igual a este, formou um triângulo equilátero aqui. Repare que nós temos um hexágono regular e nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros. Então, como que eu vou fazer para calcular a área deste hexágono regular?
calculando a área de um triângulo equilátero, multiplicando por 6, tá certo? Se fosse um pentágono, seria calculo a área de um triângulo equilátero e multiplico por 5. O que eu vou precisar? Apenas da medida L, que é o lado desse polígono aqui, tá certo? O lado desse hexágono. Lembrando, galera, que isso aqui nós estamos falando que é o polígono da base do nosso prisma, tá? Polígono da base. Nós já vamos entender. Agora vamos lá para a leitura que está aqui, ó. Se um polígono regular possui n lados, logo pode ser dividido em n triângulos, né? Acabei de mostrar aqui, tem um hexágono com 6 lados, existem 6 triângulos equiláteros. Capitão América, porque a Capitão América é lesgal, é fera. Definimos então que o volume fica... Galera, essa vai ser a fórmula para a gente calcular o volume de um prisma que tenha mais do que 5 lados, de 5 ou mais, tá? Vale para o pentágono, para o hexágono, para o heptágono, daí para frente. Repare aqui que nós temos n vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Eu até nomeei aqui, ó. O que é esse L raiz de 3 sobre 4? É a área de um triângulo. Como a base é um polígono que possui n triângulos, então a gente multiplica por n. Repare, então, que tudo isto daqui, do n até aqui, é a área da base, tá certo? A área da base, que é a quantidade de triângulos, n multiplicado pela área de um triângulo. Isso vai dar a área da base, multiplicado pela altura. Lembra lá no começo que eu falei que a ideia era a área da base multiplicado pela altura? Esta é a área da base de um polígono regular que tenha 5 ou mais lados, e a altura, tá bem? Então, se você precisar calcular, por exemplo, a área de o volume, né? Desculpa, o volume de um prisma pentagonal. Quando fala prisma pentagonal, a base é um pentágono. Isso já nos dá esse valor de n. Sei que aqui vai ser o 5. O que nós vamos precisar? Da medida do lado da base, esse L é o lado da base, né? Ao lado do polígono da base, e o H, que é a altura do prisma, tá certo? Então, sabendo o lado da base, né? Quanto mede ali a altura do prisma, e sabendo que formato que é a base, se é um pentágono, se é um hexágono, se é um heptágono, aplica a fórmula e vamos ter o resultado, então, do volume. Tranquilo? É muito simples, é só pegar a formulazinha e aplicar, tá certo? Que vai dar certinho. Beleza, galera? É isso, para finalizar as ideias de volume, né? Nós vamos ter uns exercícios aí já na sequência para ficar tudo certinho. Beleza? Valeu, tchau, tchau.